Bom dia, senhores congressistas. Sejam bem-vindos à sessão Cloud, Estratégia de Migração e o Impacto. O cloud computing é uma realidade. Cresce o recurso às soluções na nuvem para reduzir custos, otimizar investimentos, ganhar flexibilidade e eficiência, reduzir o time to market, garantir a mobilidade ou reajustar o mercado. No mercado cada vez mais globalizado e conectado, espera-se uma aceleração da procura. É preciso definir tendências e fatores críticos de sucesso para que as propostas de valor sejam as mais adequadas. A vossa atenção depois para o moderador deste painel. Ora, bom dia a todos. Antes de mais, quero agradecer à PDC o convite, em nome da Eurocloud. Para mim, pessoalmente, é um prazer estar neste congresso. É um congresso que nunca o perco anualmente. É um congresso que nos permite ter uma análise da situação atual na área das tecnologias e, de certa forma, ganhar até ânimo e motivação, como ontem se falava, para o futuro. Convido já o Bernardo Gomes a se deslocar para a apresentação. O Bernardo é diretor técnico da Hospitalia brasileiro, já agora, software de gestão hospitalar desenvolvido pela AEC, uma empresa de tecnologia de desenvolvimento de soluções e call center. É formado em Ciência da Computação pela Universidade Pontifícia Católica de Minas Gerais, no Brasil, e é especializado nas áreas de tecnologia. Desenvolve a sua atividade profissional há 18 anos em empresas ligadas à STIC, contribuindo com soluções e processos de negócio, desde o suporte ao utilizador ao desenho de arquiteturas de grandes sistemas. O Bernardo deslocou-se expressamente do Brasil, é um mercado fervilhante e vai-nos dar então a sua perspectiva sobre cloud, estratégias de migração e impacto do negócio. Obrigado, Bernardo. Obrigado, Luiz. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, agradeço ao convite da PDC para falar aqui com vocês. E, como o Luiz já falou, e também já deu para perceber, eu não sou português, sou brasileiro, então peço desculpas, não falo português de Portugal, falo sim brasileiro. Hoje eu gostaria de não só agradecer essa oportunidade, mas também, ao introduzir o assunto de Cloud Computing, eu gostaria de mostrar para todos os congressistas que estão aqui todo o mercado brasileiro e a quantidade de oportunidade que existe nessa nossa nova tendência, na tendência de adoção das novas tecnologias, da cloud, etc. E mostrar a quantidade de problemas que temos e, necessariamente, com problemas vêm as soluções e vêm as oportunidades. Então, mostrar para vocês também que o mercado brasileiro pode ser um contraponto interessante para todo aquele pessimismo que foi colocado nas apresentações de ontem e mostrar que existe, sim, um outro lugar no mundo onde Portugal e todas as empresas europeias que estão têm a oportunidade, sim, de fazer negócio e gerar dinheiro. Eu não vou passar aqui, o Luiz já fez a apresentação toda, mas eu queria passar um pouquinho para vocês dos números do mercado brasileiro que realmente impressionam. Esse gráfico mostra, um gráfico que mostra o avanço da internet no Brasil. Hoje, a população nossa, com o censo de 2010, é de aproximadamente 190 milhões de pessoas e a tendência estimativa é que agora, no final de 2013, cheguemos a 200 milhões de pessoas no país. Então, é um mercado significativo. E o gráfico mostra a quantidade de domicílios ligados à internet no país. Ou seja, nós saímos de um número, em 2000, de 5,1 milhões, para hoje temos quase 47 milhões de dispositivos conectados na internet. Isso significa quase que um quarto da população, e é um número significativo em números absolutos, 47 milhões de pessoas conectadas, mas em termos percentuais apresenta ainda uma defasagem muito grande com aquilo que se espera de um país em crescimento, com aquilo que se espera em termos de abrangência das redes de telecomunicação e adoção das novas tecnologias. Alguns números do setor de tecnologia das comunicações. Hoje nós temos 252 milhões de aparelhos móveis, celulares,
De telefones fixos, nós temos 45 milhões de telefones fixos no país, então é um número expressivo. Agora, com internet fixa, nós temos apenas, de banda larga, nós temos apenas 21 milhões de domicílios com banda larga fixa. E essa banda larga fixa, existe ainda um problema, que eu vou citar mais à frente, mas existe um problema na regulação do governo com relação à qualidade da entrega do sinal, que faz com que aquela velocidade contratada não seja efetivamente a velocidade real. Eu conheço um pouco, conversando com o Luiz recentemente, ele me disse que Portugal chega com fibra ótica em todas as residências. Isso é um número impressionante. Lá no Brasil nós temos links de fibra chegando a 10 mega nas residências, e, contratualmente, as operadoras têm a possibilidade de entregar apenas 60% disso, ou seja, é algo que atravanca um pouco o nosso crescimento. Alguns números, e aí eu vou me ater um pouquinho a esses números para mostrar para vocês o cenário, como ele é promissor para o Brasil e como existe oportunidade. Nós temos hoje um mercado de TIC como um todo, aí separando tecnologia da informação e telecom, mas juntando os dois nós temos um mercado que movimenta cerca de 233 bilhões de dólares anualmente. Isso é um valor expressivo. Isso representa 7% do nosso PIB, do PIB brasileiro. Em contraponto com o PIB português, com a representatividade do PIB das TIC no PIB português, que é de 8%, como foi citado ontem, mas mesmo assim nós temos um valor absoluto muito grande. E isso aqui é algo que pode ser relevante quando a visão de Portugal, das empresas portuguesas, deixar de ser somente para a Europa, olhar somente para o leste e começar a olhar também para o oeste, porque existe um mar de oportunidade à espera de todos vocês. Então, com relação às tecnologias, o que a gente tem visto no Brasil? Recentemente, o Brasil passou por um processo de amadurecimento, no sentido de adotar novas tecnologias. Antigamente, até 15, 20 anos, nós demorávamos de 4 a 5 anos para adotar uma tecnologia nova. Hoje, essa velocidade já aumentou significativamente, ainda é muito grande, demora um ano e meio no máximo para a adoção de novas tecnologias, de novas plataformas, de novos paradigmas, mas ainda assim foi um crescimento significativo. E isso significa que tanto as empresas quanto os governos, os nossos governos, sejam municipais, estaduais ou federal, tiveram e têm ainda que tomar pé da situação de maneira muito mais rápida agora. As empresas têm que entender o que isso significa em termos de oportunidades, em termos de novas tecnologias, novas quebras de paradigmas, e isso é muito importante para o crescimento. Agora, como todo país em desenvolvimento, e como o Brasil é um país de tamanho continental, nós temos vários desafios. Um desafio gigante que nós temos é a mão de obra. A mão de obra no Brasil hoje, qualificada para as áreas de TIC, é uma mão de obra escassa, cara e difícil de ser encontrada. Eu lembro que ontem foi citado que Portugal tem 80 mil profissionais de telecomunicações, acho que é esse o número. O Brasil tem 1.300.000 pessoas que trabalham no setor de TI, de todos os níveis. E esse número esse número é muito pequeno, dada a demanda e dada a necessidade que nós temos como país em desenvolvimento de trazer a tecnologia, de adotar novas tecnologias, de levar tecnologia não só para as empresas, mas para toda a população. E levar com isso um conjunto de serviços que possam melhorar a população como um todo. Nós temos um problema gigante de infraestrutura, gigante. É um país, como eu já citei, é um país continental, então entregar soluções de cabeamento estruturado, de cabeamentos de fibra, de rádio, de telecomunicações, a infraestrutura básica para a adoção da plataforma cloud no Brasil é um dificultador gigante. Nós temos hoje a população em vários clusters concentrados em São Paulo, Rio de Janeiro, no sul do país, alguma coisa no Nordeste. E esses locais têm algum tipo de infraestrutura,
São Paulo, nomeadamente, tem uma infraestrutura muito boa, Rio de Janeiro tem uma infraestrutura muito boa, sul do país também, Minas Gerais alguma, mas eu vou falar mais à frente sobre o meu estado, que é Minas Gerais, apresenta, a grande parte do país apresenta uma dificuldade muito grande em termos de infraestrutura. Então, para as empresas de telecom, para as empresas de infraestrutura, existe uma oportunidade muito grande, e existe uma necessidade muito grande do Brasil com relação a isso. E nós temos um problema, e eu não sou representante do governo, então posso citar tanto o lado bom quanto o lado ruim. Nós temos um problema grande com relação ao governo, né? O nosso governo ele tem agências reguladoras que têm como diretores indicados políticos, não indicados técnicos, né? Não pessoas com perfil técnicos, que têm, então, adotado políticas de curto prazo, políticas que não têm sustentabilidade, e isso faz com que a nossa capacidade de crescer, a nossa capacidade de crescimento, ela seja travada também pelo poder público, né? Então, o poder público é um poder, a mão do Estado ainda é muito pesada no país, então nós temos um problema muito grande com relação a isso. E existe um outro problema grande, que é a necessidade do protecionismo que é criado hoje, que é ainda tido como algo muito intrínseco dentro dos poderes públicos brasileiros. Existe um projeto de lei, que é o chamado Marco Civil da Internet, que está tramitando entre o Senado e a Câmara, e ele tem alguns pontos absurdos, como, por exemplo, a necessidade de toda empresa de data center que tiver armazenando dados, ou seja, empresas de cloud que estiverem armazenando dados brasileiros, elas têm que ter data centers no Brasil. Isso é algo absurdo, porque isso mostra como nós somos retrógrados com relação a alguns pontos, e isso mostra como que a gente tem ainda que evoluir muito nas nossas políticas públicas. Eu vou falar um pouquinho sobre, igual o Luiz citou, um software de gestão hospitalar que a minha empresa desenvolveu, que vai dar esse embasamento sobre a cloud que eu gostaria de passar para vocês. Nós temos um software de gestão hospitalar chamado Hospitale, ele é um RIS, um Hospital Information System, e ele foi um dos primeiros softwares desenvolvidos no Brasil com o conceito cloud voltados para a área hospitalar. Então, o nosso cliente é um cluster de hospitais, e são vários hospitais espalhados em Minas Gerais e em São Paulo, então nós desenvolvemos junto com esse cliente uma solução que pudesse ser acessada via cloud, via internet, ainda que uma cloud privada, e desenvolvemos isso com uma estratégia clara, com uma estratégia que eu acredito seja mais interessante para todo mundo, para todas as empresas que vão adotar essa tecnologia. O foco em redução de custos, óbvio, mas foco específico no core business da empresa. Nós mostramos para esse cliente, para esse hospital, que um dos grandes problemas é a TI não ser parte do core business da empresa. E investir nisso é interessante terceirizar. Então, esse investimento é muito importante que ele seja terceirizado para alguma empresa que seja especialista nisso, para que o cliente ele consiga focar no seu negócio, no seu core business. Ao fazer isso, a relação da TI com a empresa muda, né? Então, há uma quebra de paradigma, porque a empresa passa a ter uma TI como uma visionária, como um agente transformador e não simplesmente como um agente de suporte, né? E o impacto com essa mudança de paradigma foi grande na hora de convencer o cliente e também foi grande na hora de implantar a solução, porque não só temos aí a desconfiança com relação à segurança dos dados, desconfiança com relação à infraestrutura, que ainda é incipiente, mesmo que em grandes cidades, como é o caso de Belo Horizonte e São Paulo, e a mudança necessária do foco do gestor do TI na instituição. Então, existe essa quebra de paradigma, é algo muito, muito difícil ainda hoje de ser quebrado no Brasil, e acredito que todas as empresas que adotem a cloud vão ter que passar por isso. Apesar de 90% das pessoas usarem seus e-mails, seus arquivos na cloud, guardarem isso no Google ou no Hotmail, elas ainda temem em transformar a sua empresa numa empresa que utiliza os serviços cloud computing. Falando um pouquinho do estado de Minas Gerais, para vocês terem uma ideia do que é essa realidade nossa, a minha empresa fica em Belo Horizonte, que é a capital do estado, mas o estado é gigante, né? O estado tem hoje 20 milhões de habitantes,
com uma área de 586 mil quilômetros quadrados, ou seja, é um estado que é um pouco maior do que a França. Nós temos hoje 853 municípios, então vocês imaginam o que é gerenciar isso num estado, né? E com banda larga móvel, nós temos apenas 623 municípios cuja banda larga móvel chega. Então isso é uma oportunidade de negócio, é uma oportunidade de investimento e é uma possibilidade enorme de mercado, né? Hoje a gente tem menos de 10% da população com a internet fixa, né, com acesso fixo à banda larga, e isso é um desafio para a adoção da cloud. Ou seja, como eu falei anteriormente, nos grandes clusters, nas grandes cidades, nós temos a infraestrutura necessária, mas chegar até o norte do estado, por exemplo, que é uma área rural, é impossível, né? Hoje é impossível, mas só é impossível porque ninguém tentou ainda, né? Então nós estamos fazendo trabalho para chegar lá. Eu falei mal do governo, agora eu vou falar bem. O governo do estado de Minas Gerais, eu preciso citar aqui 2 projetos que estão sendo feitos em conjunto com a nossa empresa, que são muito interessantes e com uma visão, com um objetivo muito claro de levar saúde à população, vem trazendo a reboque toda a necessidade de investimento em infraestrutura, de investimento em tecnologia, etc. Um dos programas é o chamado Programa Mães de Minas do governo, que é a iniciativa do governo estadual de acompanhar com o call center as estimadas 255 mil mães, 1.000 gestantes por ano que o estado tem, de maneira proativa, levando saúde para essas gestantes, onde quer que elas estejam. Então, é um monitoramento ativo, essas gestantes passam por um cadastro e o call center liga e faz o acompanhamento dessas gestantes, garantindo que elas têm acesso à informação, que elas têm acesso aos serviços de saúde, etc. Esse é um projeto interessante. E temos os desafios, como eu já citei, gigantes, que são os desafios estruturais, né? A telefonia não chega em todos os pontos do estado, então como fazer para que essa gestante que mora numa fazenda, numa zona rural, ela tenha acesso ao programa, né? E, como desafio político, isso é como garantir o acesso ao serviço para toda a população, né, para todas essas gestantes. E um outro projeto que a gente trabalha junto com o governo também, que é muito interessante e que apresenta alguns outros desafios, é o projeto de Agente Conectado de Saúde. Existe um programa brasileiro chamado Programa Saúde da Família, que é um programa nacional, e o Estado de Minas Gerais tem 35 mil agentes de saúde espalhados pelo estado todo. Esses agentes de saúde são responsáveis por fazer visitas domiciliares e colherem indicações e darem orientações às famílias, buscando dados sobre as suas condições de saúde e levando informação, levando indicação, orientações para eles. E nós estamos desenvolvendo um projeto junto do Estado de distribuição de tablet. Essa distribuição de tablet, ela visa levar conhecimento para aquela população através de vídeos que os agentes vão passar, mas também a possibilidade de colher informações e gerar informações em tempo real e georreferenciados para o Estado, para conseguir trabalhar melhor as suas políticas públicas. Então, isso é bem interessante. No caso da adoção da cloud no Brasil, nós temos, então, todas as dificuldades que eu já citei. Então, algumas das perguntas que eu coloco aqui, que vão ser, com certeza, respondidas com mais propriedade pelos participantes do painel do que por mim, a gente tem lá o problema de como acelerar esse processo de adoção. No nosso caso, que é absolutamente diferente do caso de Portugal, que tem uma infraestrutura sensacional, uma infraestrutura fantástica, nós temos problemas de infraestrutura gigantes. Então, as empresas, como que essas empresas vão mudar o foco da área de TI, que hoje a área de TI é muito enraizada, muito dona daqueles processos, daqueles servidores, daqueles sistemas, como mudar a TI para ser uma TI mais estratégica e não uma TI de suporte somente. No desafios que o governo tem e que nós, como empresa, vamos pressionar e continuar pressionando e continuar instigando para que aconteçam investimentos em infraestrutura, na regulação, na possibilidade de ter políticas públicas claras e eficientes para a adoção da cloud computing e para levar a toda a população que existe no Brasil a possibilidade de educação, de acesso à internet, de conectividade. E um dos principais problemas que nós enfrentamos é como convencer que o modelo é viável.
Se olharmos para a Europa, se olharmos para Portugal, convencer um cliente de que o modelo é viável é muito fácil, né? Quer dizer, eu acho que é mais fácil do que no Brasil. Como a gente tem todas essas dificuldades, convencer um cliente, convencer o governo de que é viável fazer a mudança para a cloud, tirar os seus dados, tirar os seus serviços e colocar isso numa nuvem, trazendo diminuição de custos, etc., é algo muito complicado. E o foco não é apenas em custo, né, mas é em tudo, em otimização de processos, em disponibilização de informação e etc. Mas esse convencimento é um convencimento ainda que é caro no Brasil. E um ponto que é muito importante é como que a internacionalização, e é isso muito no caso do Brasil, não tanto na Europa, mas como que a internacionalização faz ou traz problemas para a adoção da plataforma cloud no Brasil. Como eu citei, o marco regulatório brasileiro ele prevê a criação de data centers pelas empresas no Brasil. Isso é bom e é ruim. É bom, por um lado, porque vai gerar emprego, vai gerar infraestrutura e vai fazer com que toda a população, todas as empresas tenham que investir nos meios de comunicação. Por outro lado, encarece os serviços e, em tese, não faz sentido você ter a necessidade de fisicamente ter o dado no país. Mas, dado também as últimas intervenções da NSA, eu acho que é uma discussão que ainda tem que ser feita em nível mundial. Agora, algumas outras perguntas que eu gostaria de colocar para o pessoal do painel e que eu acho que são interessantes é o seguinte: a gente está falando muito e citou-se muito aqui no Congresso da Europa, de Portugal, eu falei um pouco sobre o Brasil, mas se olharmos um pouco mais, né, abrirmos um pouco o leque, nós temos 2/3 da população mundial que ainda não está online, né? Então, existem vastos setores do mundo que não têm acesso à internet. Então, como que com a adoção da cloud nós conseguimos levar a internet e com a internet todos os benefícios que a internet traz, seja de educação, seja de comunicação, seja de saúde, etc., para toda a população. Isso eu acho que é um dos pontos que precisam ser discutidos. E como usar a cloud como um catalisador do desenvolvimento sustentável, né? Eu acho que levar a cloud significa levar infraestrutura, significa levar conhecimento, significa levar ensino e significa levar um poder maior de trabalho e de todo tipo de solução para a população, né? E eu cito como exemplo um projeto muito interessante, não sei se todos conhecem, mas é o projeto Loon da Google, que é um projeto que eles estão desenvolvendo, a Google está desenvolvendo para soltar balões acima da atmosfera, a 20 mil quilômetros de altura, que transmitem internet para locais onde não existe a possibilidade de se chegar com cabo. Esse projeto é muito interessante, então eu acho que é um exemplo que pode ser estudado também e, tendo sucesso, eu acho que vai facilitar muito a adoção da cloud por toda a população. Bem, obrigado. Obrigado, Bernardo. Este é um mercado, sem dúvida, sedutor para as empresas portuguesas. Provavelmente não é fácil entrar, mas sedutor. Já agora aproveito para anunciar que o Paulo Calçada, presidente da Eurocloud, esteve no Brasil, segunda-feira, e foi decidido uma reunião entre a Comissão Europeia e o Governo do Brasil, e foi decidido fazer uma estratégia comum, tendo já sido criado um grupo de trabalho, uma estratégia comum para a cloud, portanto, Brasil, Comissão Europeia, e focada em 2 aspectos: a segurança, talvez a Dilma esteja preocupada, não sei, e por outro lado, o procurement. Uma boa notícia. Ora bem, vamos então passar ao debate. Temos aqui um painel muito rico de service providers que conhecem profundamente o mercado. Eu tive o prazer de poder trocar algumas impressões com todos e acho que temos aqui muitas opiniões esclarecidas e com certeza vamos chegar ao fim deste painel com uma visão se calhar diferente e mais rica sobre o tema. O cloud computing é um tema atual, é um tema que chega a nós diariamente através de muitas formas, mas é mais fácil às vezes lidar com ele no mercado doméstico, no mercado empresarial, nomeadamente das PMEs, das grandes empresas e da administração pública. No fundo, a sua integração é inevitável. Agora, a questão é saber quando e como. É isto que hoje vamos procurar detalhar.
Passo a apresentar então os nossos oradores, aqui da direita para a esquerda. Miguel Moreira, administrador delegado da PT-SI, PT Sistemas de Informação, subsidiário do Grupo PT, para a área de serviços em tecnologias de informação. A seguir, Pedro Ferreira, Country Director da Huawei Technologies Portugal. Carlos Leite, membro da Comissão Executiva da HP Portugal e Enterprise Group Country Manager, sendo responsável pelo desenvolvimento de todo o negócio de soluções tecnológicas empresariais, que incluem infraestrutura, serviços e consultoria. Seguidamente, José Manuel Paraíso, diretor da Divisão de Setores da companhia IBM, portuguesa. Nuno Santos, CEO da GFI Portugal, subsidiária portuguesa da GFI Informatique, penso que disse corretamente. E, finalmente, Luís Ribeiro, diretor de pré-vendas da Alcatel-Lucent para Portugal, Espanha e Andorra. Começo então com a primeira pergunta, dirigida ao José Manuel Paraíso, da IBM, sobre o tema confiança. No fundo, a IBM é conhecida pela sua fiabilidade, pelo rigor dos processos. A minha pergunta é se a confiança é ainda um fator inibidor e que problemas concretos podem ser identificados e como os ultrapassar, naturalmente. Muito bem, muito obrigado, bom dia. Eu creio que, antes de mais, a aposta da IBM na cloud é absolutamente inequívoca, é algo que está decidido há bastante tempo, é uma estratégia que está clara e, portanto, neste momento já não estamos sequer na fase de pensar, digamos, na estratégia, já foi pensada há muito tempo, neste momento estamos numa fase de claríssima execução. O facto da IBM ter feito esta aposta inequívoca, sem dúvida, que vai dar uma certa, enfim, uma confiança ao mercado de que estes sistemas e de que a cloud pode ser, de facto, algo que crie valor para os clientes e crie valor para os clientes dos nossos clientes. Eu creio que a confiança já não é um inibidor neste momento, francamente não, e a IBM não lhe parece que a confiança seja um inibidor. Existem alguns inibidores que são, enfim, que têm que ver com os próprios sistemas legacy das empresas. Não é fácil, digamos, sistemas complexos de IT como existem hoje em dia, transformá-los, standardizá-los em muitas situações que são absolutamente customizados e, portanto, a adoção da cloud exige, antes de mais, uma standardização, uma consolidação, uma virtualização. Depois é que é possível, de facto, pôr esses sistemas a funcionar no conceito de cloud. E, portanto, isto exige, efetivamente, processos e investimentos que são realmente importantes e que podem ter algum risco e podem, de facto, criar alguns inibidores. Eu creio que não é exatamente aqui que a cloud vai criar mais valor no mercado. A cloud onde vai criar mais valor no mercado é, efetivamente, em novas soluções que as empresas até hoje nunca utilizaram. Eu posso dar exemplos muito rápidos e um exemplo concreto que nós no qual estamos a investir bastante em Portugal e que já temos uma solução. Nós criámos uma cloud em Portugal, portanto não estou a falar e poderia falar de muitos exemplos que a IBM Corporation está a fazer por esse mundo fora, mas em Portugal nós criámos uma cloud para disponibilizar serviços de gestão de Smart Cities. Portanto, é um dos nossos investimentos, é uma das nossas, digamos, faz parte da nossa estratégia que já está em execução e, portanto, não seria possível criar um sistema que permitisse às cidades gerirem melhor todo o seu património, gerirem melhor todos os incidentes e responder rapidamente a todo o tipo de incidentes, como é o caso de um incêndio, como é o caso de um terremoto, como é o caso das cheias. Não seria possível às cidades responder rapidamente a este tipo de incidentes se não tivessem esta tecnologia cloud que lhes permitisse não só, digamos, criar rapidamente este sistema sem ter que estar a atuar diretamente sobre os seus legacy e, por outro lado, poderem ligar-se também facilmente com outras entidades que colaboram na gestão destes incidentes, como é o caso dos bombeiros, as empresas como a EDP, a polícia, enfim, tudo, a segurança civil. Portanto, este é um exemplo muito claro de que, como nós, através de sistemas cloud e com sistemas que estão montados em cima deles, sistemas preditivos, permitem, de facto, criar valor e permitem uma gestão que até hoje, de facto, nunca foi feita. E, insistindo ainda neste exemplo das câmaras, repare, nós em Portugal temos centenas de câmaras, mais de 200 câmaras, e, portanto, há algumas de grande dimensão que poderiam fazer, mas não necessitam, de facto, com este sistema na cloud que nós estamos a disponibilizar,
poderiam fazer alguns investimentos nesse sentido, mas há outras que são muito mais pequenas e não teriam a capacidade financeira para fazer estes investimentos, e nós desta forma disponibilizamos uma solução que podem adotar. Há outros exemplos também que provavelmente ao longo deste debate vamos falar sobre eles, mas eu queria desde já referir outro que tem tudo a ver com Analytics e com Big Data. E são, digamos, até hoje as empresas, aquilo que nós sabemos, portanto, têm sistemas tradicionais de informacionais, data warehouse, e, portanto, no fundo, a única coisa que se lhes é permitida fazer é analisar a sua própria informação. Informação essa que está estruturada e que está preparada para poder criar, digamos, os relatórios de gestão de que as empresas necessitam. Ora, hoje o paradigma é completamente diferente. Portanto, aquilo que se pretende é que as empresas possam dispor de uma informação que todos nós sabemos, e não vou insistir sobre isso. A informação digital que é criada diariamente é imensa, e que, se for devidamente tratada, pode, de facto, proporcionar, digamos, informação sobre aquilo que é o comportamento dos clientes das empresas, de forma a que elas possam agir rapidamente em função das preferências que vão constantemente estando, digamos, a ser alteradas. Portanto, isto também não é possível. Estes sistemas não são possíveis, digamos, de montar rapidamente, por um lado, nem são possíveis de montar sem ser numa perspectiva de cloud. Portanto, imagino que todos podemos imaginar as quantidades de volume de informação que têm que ser tratadas, não só processadas, e, portanto, exige uma capacidade de processamento muito relevante, como a necessidade também de fazer, digamos, o storage dessa informação. Portanto, a cloud aqui vem dar, de facto, digamos, um contributo absolutamente fundamental para que estes sistemas possam ser implementados. E, portanto, são dois exemplos claros onde a nós, na IBM, e a mim em particular, nos parece que este conceito de cloud vai ajudar, não tanto naquilo que é a transformação dos legacy systems, mas mais, de facto, na adoção de sistemas, digamos, mais modernos e que permitem, de facto, criar um valor diferente que até hoje nunca existiu nas empresas. E que são, digamos, ideias disruptivas e que podem mudar, efetivamente, digamos, a capacidade competitiva das empresas. Muito obrigado. Aliás, o tema que referiu das Smart Cities é um tema que é tão rico e com tanto potencial, tanto nas cidades do mundo desenvolvido, como especialmente nas cidades dos países emergentes, que eu quase diria que daria um tema novo um dia para o Congresso. Dirijo-me ao Carlos Leite, relativamente, sendo a HP um fabricante de referência, já com alguns anos e ao mesmo tempo muito presente no mercado, permite ter uma visão muito clara sobre o que se está a passar, eu fazia uma pergunta que é, no fundo, que medidas é que considera que podem ser tomadas para acelerar a sua adoção, especialmente na área das empresas e da administração pública? Muito bem, bom dia a todos. Eu acho que nós achamos que, fundamentalmente, este tema vem pelo mercado, ou seja, é de senso comum, julgo eu, independentemente de vocês terem a experiência e conhecimento deste setor, mas mesmo aqueles que não conhecem o setor, é de senso comum perceberem que o número de dispositivos aumenta, o número de acesso, o número de dados, o volume de dados aumenta significativamente e, portanto, esta é uma tendência nos próximos anos e, portanto, para gerir todo este volume de dados, obriga a que, de facto, as organizações, as empresas, que se capacitem de uma tecnologia, uma TI eficiente, mais eficiente. E, de Bom dia, senhores congressistas. Sejam bem-vindos à sessão Cloud, Estratégia de Migração e o Impacto. O cloud computing é uma realidade. Cresce o recurso à
uma aceleração da procura. É preciso definir tendências e fatores críticos de sucesso para que as propostas de valor sejam as mais adequadas. A vossa atenção depois para o número 2 deste painel. Ora, bom dia a todos. Antes de mais, quero agradecer à PDC o convite, em nome da Eurocloud. Para mim, pessoalmente, é um prazer estar neste congresso. É um congresso que nunca o perco anualmente. É um congresso que nos permite ter uma análise da situação atual na área das tecnologias e, de certa forma, ganhar até ânimo e motivação, como ontem se falava, para o futuro. Convido já o Bernardo Gomes a se deslocar para a apresentação. O Bernardo é diretor técnico da Hospitalia brasileiro, já agora, software de gestão hospitalar desenvolvido pela AEC, uma empresa de tecnologia de desenvolvimento de soluções e call center. É formado em Ciência da Computação pela Universidade Pontifícia Católica de Minas Gerais, no Brasil, e é especializado nas áreas de tecnologia. Desenvolve a sua atividade profissional há 18 anos em empresas ligadas à STIC, contribuindo com soluções e processos de negócio, desde o suporte ao utilizador ao desenho de arquiteturas de grandes sistemas. O Bernardo deslocou-se expressamente do Brasil, é um mercado fervilhante e vai-nos dar então a sua perspectiva sobre cloud, estratégias de migração e impacto do negócio. Obrigado, Bernardo. Obrigado, Luiz. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, agradeço ao convite da PDC para falar aqui com vocês. E, como o Luiz já falou, e também já deu a perceber, eu não sou português, sou brasileiro, então peço desculpas, não falo português de Portugal, falo sim brasileiro. Hoje eu gostaria de não só agradecer essa oportunidade, mas também, ao introduzir o assunto de Cloud Computing, eu gostaria de mostrar para todos os congressistas que estão aqui todo o mercado brasileiro e a quantidade de oportunidade que existe nessa nossa nova tendência, na tendência de adoção das novas tecnologias, da cloud, etc. E mostrar a quantidade de problemas que temos e, necessariamente, com problemas vêm as soluções e vêm as oportunidades. Então, mostrar para vocês também que o mercado brasileiro pode ser um contraponto interessante para todo aquele pessimismo que foi colocado nas apresentações de ontem e mostrar que existe, sim, um outro lugar no mundo onde Portugal e todas as empresas europeias que estão têm a oportunidade, sim, de fazer negócio e gerar dinheiro. Eu não vou passar aqui, o Luiz já fez a apresentação toda, mas eu queria passar um pouquinho para vocês dos números do mercado brasileiro que realmente impressionam. Esse gráfico mostra, um gráfico que mostra o avanço da internet no Brasil. Hoje, a população nossa, com o censo de 2010, é de aproximadamente 190 milhões de pessoas e a tendência estimativa é que agora, no final de 2013, cheguemos a 200 milhões de pessoas no país. Então, é um mercado significativo. E o gráfico mostra a quantidade de domicílios ligados à internet no país. Ou seja, nós saímos de um número em 2000 de 5,1 milhões para hoje temos quase 47 milhões de dispositivos conectados na internet. Isso significa quase que 1/4 da população e é um número significativo em números absolutos, 47 milhões de pessoas conectadas, mas em termos percentuais apresenta ainda uma defasagem muito grande com aquilo que se espera de um país em crescimento, com aquilo que se espera em termos de abrangência das redes de telecomunicação e adoção das novas tecnologias. Alguns números do setor de tecnologia das comunicações. Hoje nós temos 252 milhões de aparelhos móveis, celulares. De telefones fixos, nós temos 45 milhões de telefones fixos no país, então é um número expressivo. Agora, com internet fixa, nós temos apenas, de banda larga, nós temos as aplicações e 400, digamos, trials e serviços que podemos mostrar por esse mundo fora, podemos mostrar na cloud. E isso é importante porque temos levado muita gente a visitar esse tipo de aplicações e de infraestruturas e de utilizações, em que permite a pessoa ver como é que nós virtualizamos as funções de rede, nomeadamente os firewalls e os antivírus
e algumas demonstrações estão ali também no nosso stand, podem ver. Portanto, não faz muito sentido estar localizado localmente, mas sim na cloud para uma maior eficiência. Daí, muitas vezes fala-se em redução de custos, nós também tentamos ver estas aplicações como uma geração de revenue, portanto, no fundo, o custo-benefício das aplicações e todo este desenvolvimento e destas parcerias e destas referências levam a que não só reduza-se os custos pelo aumento da eficiência, mas também pela geração de novas receitas, porque novas aplicações, nomeadamente devido à baixa latência e tudo isso, podemos utilizar outro tipo de aplicações que hoje em dia não é tão fácil de utilizar. E nesta área essas referências são importantes porque têm-nos de alguma forma alavancando e ajudando também a criar os nossos próprios sistemas e o nosso próprio ecossistema com outras parcerias para desenvolver todas essas aplicações. Ok, muito obrigado. Dirijo-me agora ao Miguel Moreira. Antes de mais, parabéns. A PTSI, ou a PT, recebeu no âmbito da área de serviços Smart Cloud o prémio da Eurocloud Portugal, primeiramente. Depois houve um concurso internacional da Eurocloud Europe e num âmbito de muita concorrência, não foi fácil, a Smart Cloud foi distinguida com a Eurocloud Europe Awards 2013. A minha pergunta é, no mercado empresarial e da administração pública adversa à mudança, como vê a receptividade de novos serviços cloud, em particular da Smart Cloud? Ok, obrigado, Luís. Bom dia a todos. Se calhar só aqui uma nota introdutória. Em primeiro lugar, é raro para a Portugal Telecom, o operador, estar num painel em que não é um incumbente. E aqui realmente, com os meus colegas de painel, nós somos um challenger, um pouco. E posicionamos no mercado e tentamos ver o mercado dessa maneira, porque eu acredito que esta transição é um aspecto também, a gestão desta transição é um aspecto importante também para o êxito e para a velocidade da adoção deste modelo de negócio. Eu respondendo à pergunta, eu penso que não devemos centrar-nos demasiado na administração pública como um todo, acho que é parte do mercado empresarial e realmente o potencial que existe, todos nós o conhecemos, acho que vimos aqui a apresentação, os meus colegas também já falaram disso, acho que grande parte das pessoas que estão aqui na sala o conhecem. Na realidade, e as más notícias é que provavelmente a adoção não vai ser tão rápida como nós gostaríamos que fosse, ou como aquilo que é o potencial que no papel apresenta. E há vários fatores para isso e que são endereçáveis e que eu penso que isso é importante para que as empresas possam beneficiar mais rápido dos benefícios da cloud e que para nós operadores consigamos, ao fim e ao cabo, também fazer crescer os nossos negócios em cima dessa realidade. E centrando-me um pouco nas barreiras, naquilo que eu vejo que sejam as barreiras para a adoção, que eu penso que se aplica à administração pública ou a todas as grandes empresas, em primeiro lugar eu penso que passa por educação. Educação, aqui não quero que isto possa soar um bocadinho pretencioso ou paternalista, quase dizer nós é que temos a verdade absoluta, mas realmente existe um bom nível de desconhecimento, um bom nível de vontade em querer utilizar, mas ter dificuldade em conseguir tangibilizar onde é que efetivamente a cloud apresenta uma vantagem. Portanto, eu penso que o efeito da educação e ajudar as empresas a saberem fazer as suas contas, a explorarem áreas onde podem ter potencial, a fazer, eu acho que isto aqui é muito importante, comparações comparáveis, passa a redundância, fora um pouco da tirania do preço. Sei que tens aí algumas questões também sobre o tema do preço e realmente é muito fácil fazermos comparações erradas baseadas unicamente no preço e que pode levar realmente a maiores barreiras. Depois há os fatores clássicos da confiança, da confidencialidade, da segurança da informação, mas que eu penso, também concordo com o que o Zé Manel disse, penso que são fatores que o tempo irão amadurecer. De qualquer maneira, para além do efeito da educação, eu penso que há um fator que é também muito importante que tem que evoluir, que tem a ver com a forma com que nós levamos estes serviços para o mercado e eu chamo-lhe um pouco a cadeia de distribuição. Se está fazendo um paralelismo com, por exemplo, aquilo que há 10 anos, quando aparecem os serviços em cima da internet e o e-commerce, e se falava muito que os retalhistas tradicionais tinham um conflito de canal, ou os distribuidores tradicionais tinham um conflito de canal, porque ao fim e ao cabo
o e-commerce iria fazer uma transformação profunda em toda a cadeia de valor até que o serviço ou o produto chegasse às mãos do consumidor. Eu penso que estamos perante uma situação semelhante e aqui os meus colegas certamente me irão perdoar a minha visão, é uma posição de challenger também para dar um pouco mais de polémica e debate aqui no painel. Eu penso que os incumbentes, que são os vendas de hardware, os vendas de software e os vendas de serviço, têm um canal de distribuição e uma cadeia de valor que não facilita a adoção pela cloud. Porque a forma com que a geração de margens, a geração de receitas foi feita no modelo tradicional, fica posta em causa pela cloud. E aqui a cloud não no sentido tecnológico, mas muito mais no sentido do modelo de negócio. Quando nós falamos no on-demand, no pay-per-use ou pay-as-you-go, desafia os economics tradicionais dos negócios. Isto é uma questão muito real. Quem vende hardware no modelo tradicional está habituado a receber no momento da entrega e depois cobra um fee de manutenção nos anos seguintes. Quem vende software vende licenças perpétuas e cobra um fee de manutenção. E quem vende serviços criou um negócio que não se baseia em soluções industrializadas e standardizadas, mas muito mais em soluções customizadas. Existem hoje em dia, digamos, empresas de serviços e exércitos de pessoas na área dos serviços que têm que ser ocupadas a fazerem customizações pesadas. O modelo da cloud, de alguma maneira, contraria tudo isto. E esta transição é delicada. Agora, eu penso que tem que se acelerar realmente esta transição para uma cadeia de valor mais ajustada à cloud e que, na realidade, se consiga chegar ao cliente com uma proposta de valor que ele reconheça que tem vantagens em vários níveis, mas também no preço. Portanto, esta transição vai ter que ocorrer, daí que eu penso que vai demorar algum tempo, embora eu acho que neste momento acho que é uma realidade, é só uma questão de ser mais rápido ou mais lento. Nós, operadores, e no caso da Portugal Telecom, em que nos posicionamos como um challenger, temos pouco a perder com o modelo tradicional. Portanto, nós estamos muito mais abertos para adotar uma cadeia de valor mais, digamos, mais adequada àquilo que é a nossa visão do modelo da cloud. É evidente que, e vocês conhecem, a nossa estratégia assenta num forte investimento em infraestrutura, de comunicações, agora de computação, nomeadamente infraestrutura data center. A combinação dos dois acredito que seja um elemento vencedor, mas também aqui, terminando se calhar a resposta a esta pergunta, uma posição de estarmos perfeitamente abertos para trabalhar com os outros parceiros de negócio, quer sejam vendas de software, vendas de hardware e empresas de integração e de serviços, para, no modelo novo, no modelo vocacionado para a cloud, montarmos ofertas que efetivamente respondam às novas necessidades de mercado e que possam acelerar a adoção. Portanto, a nossa posição é essa. Eu acho que o facto de termos menos a perder, porque não estamos no modelo tradicional, permite-nos olhar isto com mais ligeireza do que se calhar os meus colegas. Certamente que isto não é consensual, têm se calhar opiniões diversas, mas acho que também era interessante discutirmos aqui os pontos de vista diferentes. Obrigado, Miguel. Esta questão do modelo comercial é uma questão fundamental. E obrigado, Miguel, por ter lançado. Vamos falar mais à frente, mas realmente pode ser um obstáculo ou ser realmente um facilitador. Pedro Ferreira, relativamente à Huawei, a Huawei está-se a posicionar um pouco como um disruptor no mercado. Aliás, eu falava com o Pedro ontem, ele disse, vamos criar aqui alguns desafios no painel. A minha pergunta é, de que forma é que os serviços prestados, neste caso para o Huawei, podem servir como um enabler para os clientes, na perspectiva dos vossos clientes criarem novos serviços com as ferramentas cloud? Ok, bom dia a todos. Quero agradecer o convite que a PDC fez à Huawei. Pegando na pergunta do Luís, eu acho que é pertinente e eu queria só realçar que a Huawei obviamente está presente a nível global, assente em 3 unidades de negócio, nomeadamente a unidade de negócio dos operadores, a do consumo e mais ultimamente o enterprise. Logo assim sendo, eu acredito que a Huawei
tendo estas 3 unidades de negócio e esta visibilidade end-to-end, nós somos seguramente um dos players que melhor se posiciona para enfrentar estes desafios que o Miguel aqui teve a falar e, obviamente, também para ser uma alternativa credível aos outros players do mercado. Obviamente que eu concordo com o que foi dito aqui pelos meus colegas, na grande generalidade, mas acredito que neste momento o cloud traz-nos novamente um desafio, que é uma revolução. O ano passado eu vim aqui dizer que nós tínhamos que nos transformar. Este ano venho aqui dizer que nós temos que nos revolucionar, e nomeadamente relativamente ao mindset com que nós endereçamos o cloud, e isso é óbvio. Eu acredito que ainda existem muitas barreiras, mas também acredito que o mercado vai fazer vencer essas barreiras. Ou seja, na Huawei nós pensamos que, efetivamente, a nível do Public Cloud, nós todos já usamos o conceito do cloud há muito tempo. O Bernardo até falou no Hotmail, que é um bom exemplo disso, e a partir do momento que nós começamos a usufruir das sinergias do cloud, nós começamos a adotar o cloud. Do ponto de vista do Private Cloud, acho que efetivamente nós temos que redefinir a nossa estratégia e a forma como comunicamos o Private Cloud. Eu acho que efetivamente nós temos que pensar um bocadinho no que eu chamo os peers do Private Cloud, que efetivamente começa por podermos ter uma proatividade, sermos mais ágeis. Eu não acredito, fala-se sempre muito na redução de custo. É óbvio que quem investe precisa ter um melhor retorno do investimento e precisa reduzir os seus custos e aumentar as suas margens, como é evidente. E isso acontece a quem investe no desenvolvimento da tecnologia e também acontece a quem lança as ofertas para o mercado. E isso é óbvio e inequívoco. Acho que nós na Huawei, como enablers, eu gostava de falar um bocadinho num projeto de referência que nós temos a nível mundial, onde estão seguramente outros parceiros que estão aqui no painel comigo. Nós somos um dos principais players do Centro de Investimento Europeu de Investigação Nuclear, que é mais conhecido pelo CERN. Só para vocês terem uma ideia dos desafios do Big Data e do Analytics que se falou aqui, o paradigma que se vai aqui criar, cada vez que se faz um ensaio naquele laboratório gigante, por segundo, estão-se a ser gerados 6 gigas por segundo de informação. Ou seja, temos que ter uma fiabilidade de registar no Cloud Storage 99,999999%. Obviamente, e nós já fazemos isso há algum tempo. E para vocês terem uma ideia, a forma como o Cloud permite o enable dos serviços, eu costumo dizer que o Cloud na parte do e-learning é quase como se fosse o Erasmus 2.0, porque, para se ter uma ideia, o CERN tem a full-time 3.000 cientistas e depois, remotamente, através da Cloud, estão 6.500 cientistas espalhados por 500 universidades e centros de investigação a nível global em 80 países em regiões diferentes. Se não fosse a Cloud, se não fosse esse sistema, nós não conseguiríamos efetivamente fazer chegar todos os dados e os resultados que são gerados pelos ensaios ali naquele anel que foi constituído entre a Suíça e a França. E eu acho que é um bom exemplo das potencialidades que a Cloud traz. Por outro lado, acredito que no setor público e também privado, hoje em dia quem está melhor posicionado para oferecer serviços cloud são os operadores de telecomunicações. Isto porquê? Porque eles conhecem o mercado como ninguém. Cada vez mais, e aquilo que eu disse o ano passado aqui de transformação, essa transformação acabou por acontecer, mas que não seja através das ofertas quadruple play. E o que eu posso dizer é que o grande contributo para a Huawei através do enabling, o Bernardo falou, no Brasil ainda temos muita dificuldade de infraestrutura. Nós aqui na Europa, e nomeadamente em Portugal, a Huawei foi um dos principais players que possibilitou o All IP. Como nós temos essa visão do All IP, neste momento nós estamos, entre aspas, a surfar a onda do All IT. E mesmo até as próprias infraestruturas dos operadores de telecomunicações vão evoluir para arquiteturas cloud. Vai existir o Cloud Run no acesso wireless, vai existir o Self-Defined Networks, que vai ser todo gerido através da cloud. Ou seja, nós ultimamente
de certa forma, descentralizámos e agora estamos novamente a centralizar, e esse é o enabling que nós estamos a fazer, e seguramente podemos acreditar, pegando aqui um bocadinho também no mercado empresarial e também no consumo, cada vez mais os nossos devices, os smartphones, vão ser cada vez mais devices de conceito bridge. O hardware que vai estar nestes devices tem única e exclusivamente no futuro a responsabilidade de tratar graficamente a infraestrutura, peço desculpa, o conteúdo que nós vamos receber. Ou seja, todo o processamento, todos os cores, toda a capacidade de processamento deste Big Data para a qual nós vamos ter que estar todos preparados, vai ser feito na própria cloud. E é esse o enabling, e é esse o valor acrescentado que a Huawei, tendo esta visibilidade, estas 3 áreas de negócio e conhecendo o mercado da forma que conhece. Não quero estar aqui a discutir se somos maiores, menores, não é isso que interessa. O que interessa efetivamente é entregar serviços que quem vá operar a cloud consiga tirar receitas e benefícios, e que se consiga melhorar a qualidade de vida de todos nós. É isso que eu vejo através da cloud, e acho que a cloud é o engine desse enabling total, com uma panóplia gigante de serviços que ninguém consegue descrever hoje. Obrigado. Obrigado, Pedro. O Pedro falou aqui do papel fundamental das operadoras na venda de serviços cloud. O Miguel também disse um pouco isso. E eu, dirigindo ao Carlos, relativamente também ao papel dos fabricantes. Eu, se calhar, contava aqui uma história. No outro dia falava com a Ana Neves sobre o tema cloud, e ela contou-me, disse-me: Luís, eu estou a tentar comprar serviços cloud para a PDC. Ela autorizou-me a contar esta história. E disse: Luís, eu não consigo. Tenho dificuldade. No fundo, pegando também aquilo que o Miguel disse há bocado, há um processo comercial, se calhar há aqui um paradigma de negócio que está estabelecido, em que, por um lado, até nos próprios clientes, se calhar existe o responsável de infraestruturas que está habituado a comprar, de certa forma, o service provider, o canal, também está habituado a vender, muitas vezes estão habituados a vender e comprar ferro. Não é? De que forma é que se pode transformar ou se passar deste paradigma comercial que está muito implementado e, de certa forma, até o risco de o canibalizar para criar um novo paradigma de negócio de venda direta, onde os operadores têm um papel fundamental? Como é que vê este processo? É uma questão muito interessante. Só de partilhar convosco um statement da HP relativamente ao tema cloud. A nossa CEO, Meg Whitman, teve o privilégio de liderar uma empresa anterior à HP, neste caso a eBay, que era líder do e-commerce, e ela referia há pouco tempo numa conferência com clientes que ela fez parte da primeira avaliação numa alteração de paradigma que foi no e-commerce, isso no início dos anos 2000, e de facto ela percebeu que ia ocorrer uma alteração de paradigma e, portanto, preparou toda a estrutura nesse sentido. A mesma coisa se está a passar agora relativamente à sua vivência na HP face ao novo paradigma cloud. Portanto, para nós é indiscutível o tema cloud. Temos claramente aqui uma posição não defensiva, temos uma posição de trusted advisor, de consultor. De facto, também temos uma posição relevante nos nossos clientes, dos quais nos confiaram a gestão do seu IT. Portanto, há aqui também responsabilidades acrescidas de fazê-lo bem, esta jornada de evolução para a cloud. Relativamente à cloud, nós achamos que, de facto, é um ecossistema que tem que ser criado e que está a ser criado e que tem que ser reforçado. Eu acho que o IT vendor continua a ter também um papel importante, como acho que o telco operator ou service providers, os novos service providers, têm um papel importante, como a nossa estrutura de parceiros terá que ter, a estrutura de parceiros, de revendedores, portanto, empresas locais, que, no fundo, têm a proximidade com o cliente final e, portanto, é importante também não deixá-los fora deste ecossistema. Também tem um papel importante. Há evoluções grandes no processo do go-to-market. Okay? A HP tem uma abordagem nas top empresas, uma abordagem na promoção, porque há também esse trabalho que tem que ser feito e, portanto, houve muitas banalidades que foram ditas também neste último tempo e, portanto, há que mostrar, de facto, para além da componente custos, quais são os reais benefícios de uma oferta cloud e quais é que são aquelas áreas em que, de facto, fazem sentido passar para a cloud. Portanto, neste contexto temos um portfólio interessante, começa no aconselhamento, na transformação e na própria gestão. Portanto, temos aqui montado um conjunto de ofertas e de serviços que permite
acompanhar esta evolução, mas também é fundamental para nós a relação ou a cooperação com os service providers, e neste caso os principais service providers. Temos feito isso pelo mundo fora, temos de facto muitas ligações com service providers na Europa, os principais operadores. Estão receptivos? Têm algum receio? Não, dou-lhes exemplos concretos. A SFR em França, a Telefónica em Espanha e em Portugal. Temos hoje já a Refer Telecom e estamos a trabalhar com outros players relevantes. Eu diria o canal tradicional, como é que vê? Relativamente ao canal tradicional, portanto, no fundo, o nosso valor acrescentado é também aproximar, por um lado, ou cooperar com estes service providers, cooperar, que não é menos relevante, com os software vendors. Os software vendors também têm aqui um papel importante na adaptação dos softwares neste mundo cloud. E, portanto, aqui, quer do ponto de vista global, internacional, quer depois do ponto de vista local, com iniciativas para os principais players que estão a desenvolver software, estamos também aí a colocar grande energia e a investir e a disponibilizar, no fundo, oferta, capacidade para eles poderem colocar e desenvolverem as suas áreas. E depois, por outro lado, aquilo que nós chamamos os cloud builders, que é uma extensão daquilo que é os nossos revendedores, poderem também estarem capacitados para oferecer serviços de cloud e serem também compensados e serem beneficiados do ponto de vista desta oferta. Portanto, esta construção deste pacote todo é que nos permite, de facto, estar otimistas e pensar. Agora, concordo claramente com o Miguel, que a estrutura de parceiros, porque de facto tocam, têm uma capilaridade que mais ninguém consegue abordar, se não eles, junto de muitos clientes, eles têm de facto aqui um papel importante a jogar. E é nesta cooperação e nesta construção de uma proposta de valor global que julgo que estamos muito avançados, para perceberem exatamente do que é que estamos a falar. O modelo de compensação, por exemplo, de um comercial HP, o comercial que tem uma interação com o service provider, é compensado pela venda ao service provider de uma oferta cloud, mas se essa oferta cloud se destinar a um cliente final distinto, não é? Tipicamente é o que acontece, também o comercial que tem a gestão, que tem a responsabilidade da cooperação com esse cliente final de destino, também é compensado. E, portanto, para perceberem que, de facto, existem processos montados e criados para dinamizar esta oferta cloud e tirar alguns constrangimentos que possa haver nesta abordagem específica do go-to-market, não é? Nesta abordagem comercial. Okay? Obrigado. Luís Ribeiro, no fundo, se calhar gostaria que, se te virem depois interesse em reforçar esta questão do paradigma comercial, todos dessem a sua opinião. Mas, se calhar, falando ainda da abordagem comercial e da forma também de ir conquistando a confiança dos clientes, de que forma é que se podem até criar estágios intermédios de adoção de cloud pelos clientes? Já falou aí, penso eu, da cloud híbrida, não é? E também focando em particular no caso de como é que a SDN pode servir para um estágio intermédio. Exato. O paradigma já existe, portanto, a cloud já está aí, o que nós temos que fazer é agilizar a cloud para dar serviços mais flexíveis e mais dinâmicos, visto que hoje tudo é mobile, nós deslocamos permanentemente e temos que fazer essa deslocação e mudar as redes ou os serviços para onde nós temos que os usar. Portanto, e o que a Alcatel fez foi, no estágio intermédio, foi criar a virtualização, criou o conceito no Azure Networks, portanto, que no fundo não é só pegar na infraestrutura, porque sem infraestrutura também não é possível chegar à cloud. Portanto, e a partir daí, criando essa rede no Azure Network, o que fizemos foi criar no Software Definition Network, criar o controle da rede, agnóstica, ou seja, todos os elementos, tudo o que passa na rede é mais simplificado e a complexidade passa para a virtualização, para a cloud, digamos assim. Todo esse controle da dinâmica, o que chamamos nós hoje em dia VPNs, transformamos-las em Software Definition VPNs, que são mais fáceis de configurar, mais fáceis de agilizar do que as VPNs hoje em dia, visto que era um túnel que se criava e estava ali fixo. Com esta VPN eu posso gerir à vontade, aumentar a capacidade e ligar outros operadores, portanto aí tornou-se um acesso à cloud mais rápido. Ao mesmo tempo que fizemos isso, tornámos também os policies da rede, portanto, mais controlados também, porque se estivermos a fazer tarefas repetitivas não é preciso fazer manual. Portanto, com isso criámos, além do Azure Network, toda a parte de Cloud Band e temos a gestão dos nós. Portanto, nós vamos tentar, e estamos a conseguir em alguns casos, ser agnóstico à tecnologia de infraestrutura e fazer a orquestração da mesma, controlando de uma forma dinâmica, otimizada toda a parte do sistema. Isto é uma parte, ou seja, controlando toda a infraestrutura que hoje existe na rede, portanto, onde ela está disponível para o acesso.
e daí agilizar, melhorar a qualidade de serviço e os próprios SLAs, customizar também esses serviços de uma forma mais dinâmica, conforme a utilidade. Depois, tornando isso, fazendo a parte toda de controle e de aplicações que podemos disponibilizar dentro dessa área, como eu falei há bocado com os partners, tanto fazendo todo o desenvolvimento de aplicações, não só para os operadores, para quem usa e as pessoas que têm o serviço, controlar no fundo a sua SD VPN da maneira que acharem melhor para controlar toda a rede. Depois, na parte mais comercial, na parte mais de CPE, digamos assim, do equipamento, tirar toda a parte de processamento que os CPEs hoje em dia têm, simplificar os CPEs e passar essa complexidade, como falou o Pedro, para a cloud também, e daí agilizar mais essas redes e essa parte toda do operador. Portanto, nós desenvolvemos a tecnologia todo com a orquestração e todo com o management da cloud, virtualizando, tanto sendo o primeiro passo, o passo intermédio, digamos, para entrar na cloud, e a cloud depois fará o resto, as APIs e tudo o resto. O NFV, que eu há bocado falei, permite não só virtualizar as funções de rede, mas também depois provocar, ao dar APIs para se poder configurar e controlar todo este sistema. De alguma forma, nós estamos no passo de virtualização de toda a rede e controle dessa virtualização na dinâmica da mesma. Não? Com isto, o que tentamos fazer é mostrar que é possível não só controlar o seu negócio e a sua maneira como faz o negócio das ligações e dos serviços que usa, não só fazer, além da perspectiva não só do meio físico ou da ligação, também o que é que poderá gerar em termos de novos serviços, novas aplicações, e como é que poderá utilizar toda esta rede para gerar toda uma nova dinâmica de approach ao mercado e de salvaguarda. Porque nós entendemos que há vários tipos de cloud e esta dinâmica permite não só mostrar às pessoas e quem aluga o serviço, não só a segurança, mostrar as questões de privacidade e também as questões como é que nós vamos lidar com as questões legais, porque numa parte empresarial não é a mesma parte legal, portanto, na parte enterprise ou serviço enterprise, segundo o que nós detectamos no mercado, eles preferem mais o hardware, querem a alta disponibilidade, os 99, os 5 novos, mas também querem que o hardware deles seja mais ou menos, que não seja partilhado com ninguém, por questões legais, por questões de confidencialidade e outras questões. Portanto, é um bocado tentar enraizar um bocado o que ainda está nas mentes das pessoas no IT, mas passá-los agora para a cloud, mostrando que é possível também fazer isso. E depois há a parte privada ou pública, que é mais liberal, que não há tanta necessidade de fazer isto, depende depois de outras questões e do que as pessoas fazem. Portanto, mostrando com isto que com este sistema e com este approach do Nuage Network, da nossa orquestração do Cloud Band, podemos de alguma forma mostrar que todos os serviços que hoje em dia nós temos disponíveis no nosso PC com os nossos sistemas, permite passar para a cloud e de alguma forma ter a garantia de toda a sua privacidade e toda a sua Obrigado. Reserva. Nuno, neste papel de abordagem aos clientes, a GFI pode ter tem um papel como consultor, como trusted advisor, como há bocado se falava, do cliente. A minha pergunta é de que forma é que alguém que surge como cliente, como alguém que ele confia, pode ajudar, no fundo, a retirar o medo, esta desconfiança, e qual é a sua experiência no terreno? Casos práticos em que possa revelar um pouco como é que conseguiram abordar os clientes e convencê-los, entre aspas. Não? Muito bem. Muito obrigado pelo convite também, por estar aqui. Eu vou tentar dar uma resposta pegando nas notas do Miguel e do Pedro, que também tentaram aqui trazer alguma energia um bocadinho mais alta ao debate, para isto não ser apenas uma demonstração de competências técnicas. Eu dizia ao Luís hoje de manhã que eu estive a ver um documento de 2003 do Governo, 2003, 10 anos, que do ponto de vista técnico, racionalização de infraestrutura, arquiteturas uniformizadas, redução de despesa com TIC, estava lá tudo. E, portanto, o que eu acho é que a gente deve perceber o que é que já mudou, para tirar partido do que já mudou e do que não mudou, porque é que não mudou. E portanto, eu acho que, como nós queremos que mude e que mude mais depressa, temos que perceber muito bem a questão do preço, a qual o Miguel colocou no fim,
e que nós temos que perceber que ela não está assim tão no fim, num contexto como o atual, e conjugá-la depois com a questão do comportamento, que me pareceu que era aquilo que o Pedro também estava ali a procurar sinalizar. E com exemplos muito pouco não técnicos, ou muito não técnicos, portanto, muito pouco técnicos. Aqui na PDC, há 4, 5 anos atrás, não havia Wi-Fi no Congresso. Há 2, 3 anos atrás, era dificílimo passwords, um site com muitas configurações para ter. E hoje é plug and play. É chegar à PDC, está aberto, faz o connect, ninguém pergunta sobre segurança, toda a gente confia e tem altíssima disponibilidade, funciona muitíssimo bem. Ok? Esta sala está a consumir, neste momento, internet como não tem comparação com o que consumia o ano passado, por sua vez o consumia há 2 anos. Ok? Portanto, o consumo de internet é muito alto. E porquê é que é muito alto? Pelo que está lá dentro. E, portanto, a cloud, eu acho que tem aqui algum argumentário excessivamente técnico. E, portanto, vale a pena a gente ir às origens, para pôr as coisas de forma muito simples. Porque muitos dos decisores, acho que há aqui alguma esquizofrenia. Às vezes gostamos dos decisores não técnicos, às vezes não gostamos dos decisores não técnicos. E eu acho que é normal, é bom sinal que enfrentemos cada vez mais decisores não técnicos. Porque isso vai significar que, de facto, o tema está a ficar comoditizado, passível de ser discutido por não especialistas. Porque está de tal maneira presente, intrincado na vida, que ele chega a generalistas. Não é? Nós, acho que aqui há alguns tempos, agora o senhor foi fazer outras coisas, mas até há 2, 3 anos atrás estávamos todos muito entusiasmados com o benchmark do Vivek Kundra, não é? O CIO dos Estados Unidos, do governo norte-americano. E há uma frase dele em que diz: a questão da internet e a infraestrutura de serviço para a internet deve ser vista como água no cano. E vale a pena voltar a esse exemplo. Portanto, cloud mais não é do que disponibilização fácil de serviços, de infraestrutura, que naturalmente traz, se pusermos de forma simples, eu acho que vamos conseguir quebrar barreiras. Porque se pusermos de forma muito complicada, com questões à volta da virtualização, e depois começamos a dizer o PaaS, o IaaS e o SaaS, e de lá estão-me a vender qualquer coisa. E por isso é que eu acho que a ênfase no comportamento, perceber isto faz sentido para si, por causa daquilo que você vai poder fazer hoje, que de outra forma não faria. A exposição do José Manuel Paraíso é boa nesse sentido. Isso já está a ser feito dessa forma ou acha que não? Eu acho que está a começar a ser feito. A GFI, na experiência que tem, procurou, como provider de serviços de integração, e até eu acho, compreendendo também ali a nota do Miguel, de que o exército de pessoas a fazer serviços pretensamente customizados, quando as ofertas são cada vez mais, estas estamos aqui a discutir, pretendem-se industrializadas, para que se libertem meios e pessoas para aquilo onde nós agora vamos querer estar, neste processo de evolução, suportado em processos de destruição de standards, para novos standards. E, portanto, eu acho que está a começar a ser feito e tem que ser mais bem feito e feito com mais força. E por isso é que eu acho que vamos ser mais rápidos a ter soluções de serviços localizados em infraestruturas mais avançadas, partilhadas, sejam elas partilhadas dentro de uma mesma organização, ou sejam elas partilhadas ao lado, portanto, organizações ao lado de outras organizações, junto de hosters, como os novos serviços que a Portugal Telecom apresenta, e, naturalmente, o preço, com certeza, que é relevante. E acho que não deveria ser desconsiderado em momentos como este, porque é preciso demonstrar que a circunstância de comprar um serviço com um custo distribuído e para o qual se consegue estabelecer um nexo de causalidade entre custo e de utilização
eu diria que é fácil, vamos todos concordar que um decisor vai preferir sempre. Mas vai preferir mais o preço ou o risco? O que é que pesa mais? O risco, eu acho que o risco tem muito mais aqui de psicológico do que técnico. É possível se demonstrar a questão da segurança. Eu acho que a questão da segurança decorre de uma comunicação, como é que eu ia dizer, para vender, se calhar, jornais e para vender também algumas outras coisas para além dos jornais, que não a questão tecnológica. É sempre fácil a gente falar sobre, acho que é o exemplo da justiça. O que é mais, é mais seguro, como se estava no passado, com os processos debaixo dos pés das administrativas que não têm onde os guardar, porque já não há armazéns para guardar o papel e, portanto, colocam-se debaixo das secretárias junto dos administrativos, que pegam no processo e percebem que aquilo pode valer meia dúzia de tostões para a carteira dela para entregar um jornal, versus a questão da segurança profissional em ambiente tecnológico. Acho que ninguém vai discutir isso. E, naturalmente, hoje, num mundo global, há alguns exemplos, como sempre houve, de fugas, que vão ser amplificados e também, talvez, ao serem amplificados, também se vai dar uma ênfase depois ao aspecto do risco e como comunicar a desmistificação do risco, que vai ajudar. Mas acho que passa muito, e é essa a experiência que nós temos. E eu, antes de ser vendedor, hoje sou vendedor, fui comprador. Não fui mais tempo comprador do que vendedor. E, portanto, acho que a adoção passa por uma explicação clara dos novos comportamentos, as novas utilizações que se conseguem fazer. Se tirar estas questões relacionadas com a infraestrutura, eu, enquanto gestor, a temática da infraestrutura é sempre penosa. É sempre uma sensação de que o tempo que estou a dedicar não se deveria justificar. E, portanto, fico contente que a indústria, a tecnologia evolua no sentido de a tornar brutalmente fácil e, por isso, eu vou ser sensível às coisas que eu vou poder passar a fazer com uma infraestrutura simplificada. Okay. Em cima disso, o preço, eu acho que pode ajudar. Ok, obrigado. Isso é um tema quente, que daria para muito tempo. É um tema vasto, Cláudio. Vamos abordar agora o tema da internacionalização. Dirigindo aqui a questão ao José Manuel Paraíso, a IBM montou um centro de serviços recentemente em Tomar, numa colaboração muito interessante, nomeadamente com o Instituto Politécnico e penso também com a Câmara, com a contratação em breve de 100 recursos, nomeadamente na área de SAP. A minha questão é, de que forma empresas internacionais podem ajudar as empresas locais a se poderem internacionalizar, criando um ecossistema de serviços? E qual é o papel da IBM nesse caso? Antes de responder à sua questão, deixe-me comentar a intervenção do Miguel, que eu achei muito interessante aqui para a dialética do debate, que é o seguinte: os incumbentes, a IBM é um incumbente neste mercado há 100 anos, 102 para ser mais exato, e ao longo da sua história tem tido transformação imensa. Aliás, somos conhecidos precisamente por isso. Veja-se que vendemos o negócio de PCs há 10 anos e o que está agora a acontecer com o negócio de PCs. E, portanto, nós, digamos, a cloud e todo este evento da cloud, para nós, obviamente, que é um desafio, mas a transformação já está decidida, quer dizer, a estratégia já está absolutamente decidida. Nós estamos numa fase de execução e numa fase de transformação que, digamos, não temos absolutamente nada a perder enquanto incumbente neste mercado, não temos absolutamente nada a perder com este evento, temos tudo a ganhar, justamente pelo aquilo que eu disse há pouco, que é aquilo que nós vamos fazer, é de facto disponibilizar soluções que sem esta tecnologia não seriam possíveis de adotar. É evidente que a cloud, eu há cerca de 6 meses, creio eu, participei num debate destes também, nessa altura falámos imenso de tecnologia, hoje em dia eu já não falo de tecnologia quando falo de cloud, porque está resolvido, está resolvido, quer dizer, os nossos clientes, que são os grandes retalhistas, os bancos, as seguradoras, etc., não querem saber se é um IaaS, se é um SaaS, se é um PaaS, eles não querem saber disso para nada. A única coisa que eles querem saber é como é que esta tecnologia os vai ajudar a conhecer melhor os seus clientes, a responder mais rapidamente às suas preferências, às suas tendências e conseguir com eles interagir de uma forma colaborativa. Uma das soluções que nós também preconizamos e que a cloud ajuda, efetivamente, é o social business, que permite, de facto, estar em colaboração permanente, não só entre os colaboradores da própria empresa, como com os clientes, com os parceiros, etc., e com isso criar, de facto, plataformas de inovação. Portanto, isto, enfim, para dizer que, de facto, essa transformação, obviamente que é sempre um desafio, sem dúvida nenhuma. A transformação é um desafio, mas isso, para nós na IBM,
faz parte do nosso DNA e, portanto, temos mais uma transformação agora. Mas, efetivamente, como digo, isso está decidido. Nós estamos muito mais preocupados com a transformação dos nossos clientes e como ajudar os nossos clientes a transformarem-se com estas soluções. E eu não tenho dúvidas nenhumas do ponto de vista, digamos, das empresas em geral, os nossos clientes, aquelas que conseguirem adotar esta tecnologia mais rapidamente, estas soluções mais rapidamente, são de facto aquelas que vão sobreviver no mercado e vão ter mais sucesso. Quanto a isto, não há dúvidas absolutamente nenhumas. Relativamente a Tomar, é um investimento extremamente importante da IBM Portugal, não só para o nosso negócio, mas sobretudo com compromisso com o nosso país. Quer dizer, se a IBM é uma empresa com 102 anos, de facto, em Portugal temos 75 anos e, portanto, aquilo que nós dizemos, temos 75 anos a inovar e agora vamos inovar mais uma vez e, portanto, é de facto um investimento muito importante para o país, para os nossos parceiros, para os nossos clientes e também para a internacionalização. Antes de pensarmos na internacionalização das empresas, aquilo que nós estamos a pensar é criar emprego e pôr, de facto, aquilo que são os nossos profissionais, os skills que encontramos em Tomar com uma qualidade ímpar e, de facto, que, digamos, com uma possibilidade de recrutamento no Instituto Politécnico de Tomar, de facto, com uma qualidade muito, muito interessante nestas tecnologias, não só as suas capacidades do ponto de vista tecnológico, mas também as suas capacidades linguísticas, que é realmente algo que nos diferencia dos outros países. E, portanto, antes de mais, o que nós queremos, de facto, é internacionalizar o nosso trabalho, criar emprego e pôr, de facto, os nossos profissionais com capacidades únicas a trabalhar para outros países. Relativamente ao apoio na internacionalização da empresa, repare, também, sem dúvida nenhuma, e, portanto, nós não vamos, mais uma vez, trabalhar sozinhos, vamos trabalhar com os nossos parceiros e, portanto, vamos ajudá-los, de facto, a que os seus skills e as suas ofertas diferenciadas possam estar dentro, digamos, do nosso ecossistema e possam, de facto, também prestar serviços para fora. Mas isto é algo que nós já fazemos há muito tempo. Nós, há muito tempo que ajudamos, e não vou referir nomes de nossos clientes, mas há muito tempo que nós ajudamos os nossos clientes a internacionalizarem-se, a terem operações, a montarem rapidamente operações no estrangeiro, baseando o seu IT em Portugal. Portanto, há muito tempo que nós temos, de facto, profissionais portugueses, quer da IBM, quer dos nossos parceiros, o GFI, por exemplo, é um deles, em que, de facto, estamos a trabalhar, a prestar serviços, a gerir workloads que estão fora de Portugal e, portanto, vamos continuar a fazer. O investimento em Tomar é um compromisso de mais alto nível e, portanto, patrocinado, aliás, pelo Sr. Presidente da República e, portanto, que nos dá uma responsabilidade enorme e, portanto, nós estamos focados, quer dizer, faz parte também daquilo que eu estava a dizer quanto à nossa transformação e faz parte da execução e dos passos que nós temos que dar realmente para poder estar subidos no mercado. Também não temos dúvidas nenhumas, e voltando, digamos, ao que disse o Miguel, ou nós nos transformamos permanentemente, ou então, de facto, quer dizer, as coisas tornam-se complicadas, mas isso é absolutamente natural. O foco é, fundamentalmente, em ajudar os nossos clientes a transformarem e a criar emprego e pôr, de facto, os nossos skills à disposição de workloads e de cargas de trabalhos que existem fora do país. Obrigado. Eu dirijo-me agora ao Miguel, foi aqui referido várias vezes. Aquilo que eu sinto é um pouco, há aqui um trabalho conjunto. Há vários atores que podem tomar cada um o seu papel para desenvolver a cloud. Neste caso também ainda no âmbito da internacionalização, a PT fez recentemente o seu novo data center. Com certeza que o data center não cabe só no mercado português, né? Será para desenvolver para o mercado internacional. E eu perguntava também de que forma é que, um pouco semelhante à semelhança da IBM, como é que a PT pode ajudar o ecossistema nacional para se internacionalizar, mas deixo-lhe também aquilo que entender em resposta àquilo que foi dito no âmbito do desenvolvimento do negócio cloud. Não, sem dúvida, eu estou de acordo e acho que o nosso papel aqui é parecido ao da IBM e de outras empresas e com elas temos vindo a trabalhar também. A nossa estratégia de internacionalização começou há muito tempo, não é? É evidente que a nossa passagem também para o mundo do IT através essencialmente da cloud permite-nos ter uma estratégia mais abrangente a nível regional, porque nós, enquanto operador, as comunicações, como toda a gente sabe, são negócios regulados, são negócios que é preciso ter uma licença para operar numa determinada região. O IT não. O IT permite-nos realmente cobrir uma região muito mais vasta
e neste caso nós estamos focados numa região que tem um vértice em Portugal, sul da Europa, Brasil e África, e é evidente que é uma região vasta, que nós acreditamos que é aí que o nosso futuro vai estar. Recentemente, como é público, passos mais fortes foram dados nessa direção, mas já estávamos a trabalhar enquanto operador há muito tempo, enquanto IT também desde há alguns anos. É evidente que, e como no sentido daquilo que eu disse e que alguns dos meus colegas reforçaram, o ecossistema e a cadeia de valor tem que ser diferente, e principalmente para atacar regiões diferentes, no qual nós acreditamos muito e precisamos de parceiros de hardware, parceiros de software, parceiros de serviços, em modelos que eu acredito que são diferentes, como eu disse anteriormente, e que aqui eu penso que as oportunidades e as necessidades acontecem em vários sentidos que são complementares e diferentes. Por exemplo, nós necessitamos e temos vindo a fazê-lo e temos vindo a receber apoios muito importantes de grandes marcas, algumas que estão aqui, como a IBM, HP, no sentido de conseguirmos acelerar a penetração deles nas regiões onde nós ou temos a operação de telecomunicações ou temos uma aposta forte na área da cloud. E nesse sentido tem funcionado bem e temos realmente parcerias com grandes vendors, quer de hardware, quer de software, na qual, complementando as marcas, e aqui numa região onde nós não temos uma operação de telecomunicações, a nossa marca não é muito conhecida. Daí que é muito importante ter uma parceria com grandes marcas globais para nos ajudarem a entrar nestas regiões. Por outro lado, temos também vindo a funcionar um pouco como uma plataforma de desenvolvimento para pequenos parceiros de software, nomeadamente empresas portuguesas, e aí temos já uma experiência que eu acho que é muito interessante e muito compensadora, de empresas que eu confesso que desconhecia completamente antes de ter tido a primeira reunião com eles, e que alguns deles são extraordinários e são alguns deles top players nos seus segmentos a nível global, e que estamos a fazer já bastantes projetos no Brasil, alguns em África também, e que aí temos essa possibilidade e temos imensa satisfação também porque precisamos deles, porque o efeito de inovação aqui é fundamental e realmente esta nova oportunidade que conjuga a tecnologia com o modelo de negócio cria, e também a evolução da tecnologia, cria oportunidades constantes de aparecimento de novas empresas, essas pequenas que exploram nichos que não estavam explorados pelos vendas tradicionais. Portanto, aí é também digamos, uma parceria profícua em termos de pequenos vendors. Finalmente, internacionalmente, e para estar em mercados nos quais, principalmente naqueles que nós não temos presença física enquanto operador, é fundamental ter parcerias também com integradores locais. E aqui podem ser empresas globais, e algumas delas, efetivamente, estamos a constituir parcerias nesse sentido, mas também acreditamos que é muito importante trabalhar com integradores locais, porque, e aqui voltando um bocadinho ao tema anterior, acreditamos, como muitos de nós, mas se calhar numa primeira visão não é algo tão trivial assim, que a passagem do mundo on-premises para o mundo da cloud não vai ser um tudo ou nada, vai ser um processo lento, e vai ser lento naturalmente, até por restrições técnicas. Hoje em dia é perfeitamente impensável que uma empresa de um dia para o outro passe para a cloud, a não ser que seja uma empresa, como nós dizemos, que nasce na cloud. Essencialmente PMEs, empresas que estão a aparecer e que saltam um pouco uma geração de tecnologia. Quem tem um landscape aplicacional provavelmente vai viver nos próximos 10 anos numa arquitetura híbrida, penso que o Carlos referiu isso também, e que provavelmente ao longo destes 10 anos vai migrar para a cloud progressivamente. Nós acreditamos que pode ser mais rápido, mas esse é um processo que vai ter a sua velocidade e que vamos ter vários modelos, o que obriga que o modelo tradicional ainda persista. Isto é importante naquilo que eu estava a dizer, por causa das parcerias de integração locais. Nós acreditamos que o mercado de integração vai ser um mercado local, vai ser um mercado de conhecimento do contexto de negócio, da geografia, de reputação local, muitas vezes de relação já com o próprio cliente,
E para nós, para levar propostas de cloud a esses clientes, não podemos dissociar, não podemos pensar que vai ser tudo feito self-installed, self-service, não. Vai haver uma componente, vai continuar a haver uma componente de customização, eu acredito que menor no futuro, vai continuar a haver uma componente de serviço, uma componente de presença local, de dar a mão ao cliente para o ajudar a fazer essa transição, e daí que é fundamental fazer alianças com parceiros de integração nas próprias regiões ou países onde nós queremos operar. Está a acontecer, estamos a fazê-lo. O curioso e muito positivo é que aí também estamos a ter imensa receptividade a poder criar um ecossistema de parceiros integradores, que é diferente dos outros, que os outros são parceiros de fornecimento. Neste caso são parceiros que fazem o front-end com o cliente. Locais, está a ser bastante bem recebido e que nos dá sinais muito interessantes, o que evidentemente em mercados em que a integração da IT não é tão desenvolvida assim, também cria oportunidades a empresas portuguesas ou empresas multinacionais virem connosco e fazerem parte desses ecossistemas locais que nós estamos a criar e a desenvolver. Ok, muito obrigado. Eu, como português, espero bem que aconteça, precisamos bem de exportar. Bom, já estamos aqui um pouco limitados pelo tempo. Há um tema que gostaria de abordar, ainda que de uma forma breve, ao Nuno, a questão da administração pública. A Agenda 2020 dá prioridade aos investimentos no setor público, no entanto, é um setor que não é propriamente muito fácil de adotar. O Nuno tem uma experiência interessante, na altura que falou como comprador, não é? No âmbito da UMIC. Gostava que, da sua experiência da administração pública e de ambos os lados, como comprador, como é que vê a adoção destes modelos de cloud? Eu acho que não vai haver muita diferença a esse respeito no comparativo público-privado, bem compreendidas que estejam alguns aspectos relacionados com a circunstância do dinheiro público ter uma gestão específica. Mas do ponto de vista, eu acho que mais uma vez a questão do reforço do comportamento, as coisas que se conseguem fazer se a temática da infraestrutura não for comunicada como algo cada vez mais simples. As questões do preço, e o Miguel, a questão do preço falava também na questão do modelo comercial associado à venda, que naturalmente depois tem uma tradução no preço para o cliente final, e nesse sentido um alinhamento cada vez mais progressivo da indústria, e o Carlos também estava a falar sobre isso, quando falava dos incentivos aos seus comerciais, um preço bem comunicado, a demonstração que as preocupações que o Estado, enquanto gestor de serviços, ganha se incorporar mais depressa soluções, e o mais depressa tem que ter o preço associado, porque tem que perceber, ok, quão menos me vai custar. Nós temos que ser capazes de pôr isso logo na primeira linha, vai-me custar menos, e portanto temos que saber comunicar o menos não é nos primeiros 3 meses, não é? E nesse sentido também a estabilidade do lado do Estado tem que ajudar, ou seja, mudanças muito regulares de decisores prejudicam muito estas discussões, eu diria que essa é a questão mais difícil, mas acho que é inevitável e portanto, temos que progredir a explicar melhor os modelos de operação. Nós aqui em Portugal temos, neste último ano e meio, por força de uma oferta específica que temos de consultoria para os clientes ao nível da transformação da sua infraestrutura, é inevitável que ela traga uma folha de cálculo, é inevitável que ela tenha que incorporar uma nota sobre mudança de perfis profissionais na gestão do serviço, que é algo diferente na gestão da infraestrutura com o serviço que lhe está associado, e depois também todas as questões relacionadas com processos. Desculpe interromper, mas a questão da administração, não deveria haver também uma abordagem mais macro, ou seja, mais, se calhar as próprias empresas fornecedoras começarem a tomar a iniciativa de lançarem novos modelos e terem uma parceria ao nível, se calhar, mais abrangente dentro da administração pública? Eu acho que mais uma vez, está em curso e são aqui as instabilidades
provavelmente ao nível da administração e do próprio governo, que podem fazer frustrar a cadência a que isso está a acontecer. Quer dizer, a esmagadora maioria das pessoas nesta sala conhece o trabalho que foi feito debaixo da expressão GPTIC. Exato. Não é? Pronto, mas o GPTIC tinha uma governance que era a que era, depois há uma mudança política e essa mudança política prejudicou a cadência daquele tema. Há uma estrutura pública que também ela tem uma governance que eu diria que tive a possibilidade de estar nessa discussão na origem e partilho aqui o que disse na altura. Eu acho que juntar gestão de lojas de cidadão com transformação não pode resultar muito bem, porque o presidente da Agência de Administração Administrativa de manhã tem que estar preocupado com a gestão cotidiana de um parque de lojas de cidadão, desde o serviço da água e da luz e dos problemas legais, e depois à tarde tem que ir discutir inovação, transformação, grandes tendências. É muito difícil, devíamos todos ajudar aquelas pessoas que têm tarefas que de facto são hercúleas, e portanto o contexto não é fácil, e nesse sentido eu acho que ao macro do Estado, de facto, o macro da indústria, com aqui alinhamentos, com os trabalhos também associativos, com a troca de impressão entre os grandes players, e parece-me que não há, acho que este painel mostra isso, acho que há uma compreensão muito clara do que é o paradigma, e a partir daí há uma dinâmica concorrencial que se preza, que se respeita, mas há uma mensagem cada vez mais consistente. E, portanto, quem vende tem que incorporar a pedagogia no processo de venda. Não é? O cliente não é estúpido, não é nada estúpido. O cliente é rei, porque paga. E, portanto, tem que ser ajudado. E isso é válido no privado e é válido no público. Obrigado, Nuno. Pegando nessa última... sim, força, Carlos. Só complementar aqui este tema Sim, força. do público. Exato. Porque eu acho que é relevante também partilhar convosco algumas iniciativas interessantes que estão a acontecer no governo, no setor público, relativamente a este tema da cloud. Inclusive, partilharam comigo, e julgo que nenhuma inconfidência, porque eu também não faria, que Portugal até está a ser considerado como um piloto no processo de aquisição de serviços através de cloud. Ou seja, Portugal, do ponto de vista do setor público, contratação de serviços públicos através deste modelo cloud. E, portanto, é a SPAP, não é? Que é agora o organismo que rege ou que tenta centralizar estas aquisições públicas centrais, ou definir as regras para as aquisições públicas, para as compras públicas, está muito empenhada. Há 2 RFIs lançados no mercado para qualquer dos proponentes responder e dar os seus contributos. E sei que Portugal, a estrutura portuguesa, está a ser considerada pela estrutura comunitária como até com ownership de poder definir as bases do processo de compra para o setor público. Portanto, eu julgo que, de facto, aí estamos a liderar. Se calhar a nossa escala também permite termos um ou outro erro sem grandes impactos. Portanto, quiçá, essa também pode ser, para além, seguramente, o nível das pessoas e o nível de conhecimento que as pessoas estão a incorporar neste serviço. Portanto, é um tema que também é relevante dizer. Ou seja, parece-me que nós estamos até a liderar, Exato. do ponto de vista de compras públicas na Comunidade Europeia, essa situação. Obrigado pela referência, nomeadamente a questão do GPTIC, se calhar houve aí algumas transformações. Realmente a administração pública também não é com certeza fácil lidar com isso, mas há um papel também importante, e daí a minha pergunta, dos providers, isso que estava o Carlos a referir. E se calhar eu, aqui a terminar ao Pedro, falava um pouco também pegando nas palavras do Nuno, que é se a oferta dos fornecedores, essa redundância, se é realmente clara, se vai de encontro às necessidades dos clientes, se às vezes não se está aqui a fazer ofertas que passam ao lado, não são claras, não dão realmente ao cliente o verdadeiro valor. Se andamos ainda aqui, se calhar, à procura do caminho. Ok. Antes de mais, eu queria esclarecer o Miguel, que eu não sou incumbente, a Huawei não é incumbente, antes pelo contrário, a Huawei posiciona-se como uma alternativa credível, como possivelmente um dos principais parceiros do Miguel. Okay? Acho que isso é importante, porque obviamente que a Huawei não vai aqui fazer nenhum cloud ou nenhuma cloud pela Europa fora, antes pelo contrário, nós queremos e sempre estamos, um dos nossos valores corporativos na nossa empresa é o cliente sempre em primeiro lugar, e neste caso, como eu terminei há pouco a minha intervenção, o que nós queremos é melhorar a qualidade de vida de todos,
e, obviamente, também dos nossos clientes e dos nossos parceiros, neste caso os operadores de telecomunicações. Nós, efetivamente, temos vindo a trabalhar também ao nível da agenda digital. E uma das coisas que nós estamos a falar e estamos a trabalhar em conjunto, nomeadamente aqui na Europa, e que acreditamos e que dá reforço às nossas crenças de que os operadores de telecomunicações, neste caso, porque conseguem garantir SLAs, o cliente final confia, conhece, nomeadamente também a cadeia de serviços dos operadores e dos parceiros dos operadores, tanto para o mercado mass market quanto para o empresarial, obviamente que seguramente estão cá há muitos anos no mercado e conhecem as pessoas, conhecem os hábitos de consumo das pessoas, conhecem as necessidades reais dos negócios. Uma das coisas que nós estamos a trabalhar e a discutir é o que nós chamamos o Cloud Federation, ok? E nós acreditamos que no futuro vai ter que haver uma série de clouds por este planeta fora e onde vai haver uma interação entre todas as clouds a nível planetário e que efetivamente vai haver um conceito muito idêntico e semelhante ao roaming que hoje existe para a voz. E no cloud isso também vai acontecer e nós temos sido tem sido uma preocupação nossa, temos vindo a trabalhar nesse tema e acreditamos que também haverá um mercado de wholesale na cloud, que é muito importante e como já tivemos aqui a oportunidade de todos dizer, a cloud vai ser efetivamente, já é uma tecnologia que não só revoluciona, mas também como permite trazer receita. E nós acreditamos que mesmo com esta linha de aprendizagem que falámos aqui todos, uns mais confiantes, outros menos confiantes, é óbvio, isto faz-me lembrar um bocado na altura que o meu avô guardava o dinheiro debaixo do colchão, não é? Porque, como é que a malta vai colocar o nosso dinheiro em terceiros, que é o asset mais valioso da família? Ou seja, nós ainda temos que vender e vencer essa situação. Na questão de se ajudar a ter ofertas melhores e se poder direcionar o mercado, eu acho que essa oferta melhor, e como eu já disse, os nossos principais parceiros e players são os operadores, obviamente também na private, mas eu acho que a melhor forma que a Huawei tem como ajudar esta indústria, este mercado, é sendo uma alternativa credível e uma alternativa credível com tecnologia que endereça as necessidades reais do cliente final e essa é a nossa prioridade efetiva, efetivamente perceber a dinâmica e endereçar soluções integradas que respondam aos desafios do cliente final, que possibilite a cadeia de valor toda a ganhar com isso, como é evidente. Obrigado, Pedro. Já vai longo o painel, são bastantes oradores, foram todos disciplinados, obrigado. Fica esta imagem final da história do dinheiro debaixo do colchão, não é? Como tirar o dinheiro debaixo do colchão e colocá-lo no banco, um pouco a mudança de modelo. Desculpe interromper, temos que descobrir os juros do cloud, não é? Exatamente. Apesar de que hoje os juros não é um trend, mas pronto. Eu agradeço a todos, espero que estejamos mais esclarecidos. Naturalmente teremos aqui muito mais temas para debater. Agradeço a todos o empenho e agradecer uma salva de palmas aos oradores.